Fala, meu povo! Vamos correr contra o tempo, tem muita coisa ainda para falar. O nosso papo hoje é sobre crimes contra o patrimônio. Então, vamos lá, vem comigo. Crimes contra o patrimônio. A teoria adotada atualmente se tratando de crimes dessa natureza é a teoria da amotio. O que isso quer dizer? Basta a inversão da posse para a consumação do crime de furto e do crime de roubo. Não se exige que essa posse seja mansa e pacífica. Não há mais o entendimento de que ela tem que ser desvigiada. Tanto é, pessoal, que isso incidiu na modificação de duas súmulas, a súmula 567 e a súmula 582 do STJ. A súmula 567 mudou o entendimento antigo do STJ, que falava que o sistema de vigilância eletrônica, a monitoração eletrônica, a vigilância, por meios eletrônicos, impedia a consumação do furto, pois ela não permitia que a posse fosse desvigiada. Então nós tínhamos anteriormente, até 2012 mais ou menos, a aplicação da teoria da Ablatio, que exigia que a posse fosse mansa e pacífica, ainda que por um curto espaço de tempo. Isso acabou. Da mesma forma, a súmula 582 deixa isso muito claro no crime de roubo. O roubo se consuma com a inversão da posse e não com a posse mansa e pacífica. Então a pessoa furtou a bolsa da outra, roubou a bolsa da outra, correu, tropeçou ali na frente, não conseguiu levar a bolsa porque a vítima correu e pegou a bolsa de volta, o crime está consumado, porque houve a inversão da posse. Beleza? Continuando. Furto, pessoal. Artigo 155. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Observe que pela pena o furto admite suspensão condicional do processo, visto que a pena mínima é 1 ano, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099, e como não é um crime com violência ou grave ameaça, ele admite que a pena seja convertida em restritivas de direito, conforme o artigo 44 do Código Penal, e admite também um benefício muito importante. Qual deles? O arrependimento posterior, nos termos do artigo 16 do Código Penal. Esses itens de arrependimento posterior, desistência voluntária e arrependimento eficaz, são muito cobrados pela FGV no exame de ordem. Então é importante que a gente saiba identificar qual crime comporta o quê, para que a gente não caia em pegas, que a gente não caia em cascas de banana. Joia? Vem comigo. Parágrafo 1º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Então, pessoal, entende-se por repouso noturno o momento em que o sol se põe e entende-se dia o momento em que o sol nasce. Tá? Então, o sol se pôs, diminuiu a esfera de vigilância sobre o bem, o furto ele tem essa causa de aumento esculpida no parágrafo 1º. Beleza? Então é importante que a gente se atente a isso. Joia? Vem comigo. Parágrafo 2º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Esse é o famoso privilégio. Furto privilegiado. Nós temos aqui um benefício penal que permite que o juiz mude a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, diminua a pena privativa de liberdade, transforme só em multa, enfim. Então, os requisitos são que o criminoso seja primário e seja de pequeno valor a coisa furtada. Já vou adiantar para vocês o seguinte: em caso de furto qualificado, o privilégio é admitido? Em tese, não era, mas o STJ editou a súmula 511, que hoje permite sim que o furto qualificado admita o privilégio, desde que o agente seja primário, desde que seja de pequeno valor a coisa furtada e desde que a qualificadora seja de ordem objetiva. Então aqui nós tivemos a mesma aglutinação, o mesmo entendimento que se fez no homicídio. O homicídio qualificado, ele permite o privilégio? Sim, desde que a qualificadora se dê de forma objetiva. Então a qualificadora não pode ser de ordem subjetiva, ela não pode estar relacionada ao motivo pelo qual o agente praticou a conduta, mas sim ao meio de execução. Beleza, pessoal? Então anotem aí, súmula 511 do STJ permite sim o furto privilegiado dentro do furto qualificado, desde que preenchidos os requisitos do parágrafo 2º, primariedade e pequeno valor da coisa, e um requisito trazido pela súmula, que é a qualificadora ser de ordem objetiva. Beleza? Vem comigo. Parágrafo 3º.
Equipara-se a coisa alheia móvel, ou energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Então, pessoal, fazer um gato de luz, puxar a luz do vizinho ali para dar prejuízo material quando ele for pagar a conta, constitui sim o crime de furto. E se for de um poste público? Sim, crime de furto contra a Companhia Elétrica do Estado. Então, a eletricidade é rentável. A gente paga por ela e ela é cara. Então, a subtração, ela gera crime contra o patrimônio, ela gera sim o crime de furto. E muita gente pergunta, Anderson, e subtrair o sinal de TV a cabo? A pessoa assinou TV a cabo ali, eu peguei o GatoNet e estou usando o sinal dela. Constitui esse parágrafo terceiro? Não, pessoal, não constitui o parágrafo terceiro. Essa questão já é pacificada tanto pelo STJ quanto pelo STF. Inclusive, a súmula 606 do STJ traz a seguinte dicção, olha só. Súmula 606 do STJ diz o seguinte: não se aplica a insignificância, que a gente vai falar dela já já, ao crime previsto no artigo 183 da Lei 9472 de 97. Então, a súmula diz claramente que não se aplica o princípio da insignificância a casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência que caracteriza o fato típico previsto no artigo 183 da Lei de Telecomunicações, uma lei regulamentada lá pela Anatel. Então, observem que esse crime é um crime que está previsto numa lei extravagante e não no Código Penal, então não é furto, tá? E o furto, em tese, admite o princípio da insignificância. Não é o que acontece nesse crime. Tanto é que a questão está sumulada. Joia, meu povo? Vem comigo. Princípio da insignificância no furto. Pessoal, o que é o princípio da insignificância? É uma causa supralegal que afasta a tipicidade material da conduta e torna o fato materialmente atípico. Quando eu falo que um fato é típico, eu estou dizendo que ele está descrito na lei como crime e materialmente ele ocasiona relevante lesão a um bem jurídico tutelado. Então, quando eu vou para o artigo 155, lá está subtrair coisa alheia móvel. Que coisa? Qualquer coisa, um grampo de cabelo, uma moeda de 10 centavos, qualquer objeto em si constitui coisa alheia móvel quando é subtraído por alguém. Então, nessa perspectiva, como o leque é muito abrangente, pela razoabilidade e proporcionalidade, tiveram que criar um parâmetro para poder dizer, olha, isso aqui, pelo princípio da intervenção mínima da ultima ratio, vale chamar o direito penal, isso aqui já não vale. Então ficou essa questão, essa discussão. E chegou-se à conclusão de que, através de 4 vetores, MARI, anote aí, vamos lá. MARI. Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovação social e inexpressiva lesão causada ao objeto jurídico. Então, mínima ofensividade da conduta é um furto de algo mínimo. O objeto que foi furtado, né, a ofensividade ali, nós tivemos uma situação de uma pessoa que pegou um objeto tão banal, uma coisa ali que não chama atenção, que não gera alarde. Então, é mínima a ofensividade. E a vítima também deu bobeira, deixou o objeto ali jogado, o cara foi lá e pegou. Então, observe que nessa perspectiva, a mínima ofensividade mostra que a pessoa não agiu com um grau de... como é que eu posso te dizer? Ele não agiu com um grau de torpeza, com um grau de safadeza mesmo, que exorbite o tipo penal. Então, quando eu falo em mínima ofensividade da conduta, a vítima levantou, deixou uma nota de R$5 ali, a pessoa olhou, foi lá, pegou, colocou no bolso e saiu. É imoral? É ilícito? É típico? É culpável? Mas isso é tão pouco para chamar o direito penal. Então, a mínima ofensividade da conduta, ela está intimamente ligada ao princípio da intervenção mínima. Beleza? A ausência de periculosidade social do ato. Não pode ter nenhum tipo de violência, grave ameaça ou qualquer outro meio que impossibilite a defesa da vítima. Tá? Então, o cara usou uma faca ou esboçou a reação de ameaça para furtar um grampo de cabelo, não pode aplicar insignificância. Roubo não admite, extorsão não admite, qualquer crime que envolva violência, grave ameaça ou qualquer outro meio que impeça a vítima de se defender, afasta a insignificância. Beleza, pessoal? Além disso,
repercussão social do ato mínima, reduzido, né, grau de reprovabilidade social da conduta. O que isso quer dizer? Quem pegou? Foi uma pessoa de classe baixa, foi uma pessoa que está precisando da grana, foi um mendigo, foi uma pessoa que, nossa, coitado, fez isso, também é uma situação que vive. Agora para pensar, um policial civil furtando, é inadmissível. Socialmente, a conduta dele vai repercutir de forma altamente negativa e reprovável. Então, por esse vetor, eu não aplicaria insignificância, tá? Então, lembrando que os requisitos da insignificância são cumulativos. Eles não são eletivos. Eu tenho que ter todos eles para aplicar a insignificância. E ínfima expressividade, né, da lesão causada. Então aqui eu estou falando que o objeto jurídico não é de altíssimo valor, não é algo que realmente gere uma lesão patrimonial à vítima, que vai fazer muita falta a ponto da vítima ficar desesperada. Então aqui eu estou falando de algo de valor ínfimo, o valor realmente é bastante inexpressivo, e aí se aplica o princípio da insignificância. Beleza? Então não esqueçam, o princípio da insignificância, ele afasta a tipicidade material da conduta. A tipicidade formal permanece. O que eu estou falando é que o fato se torna materialmente atípico. Beleza, pessoal? Então a Siren aqui no celular se animou com o meu tom de voz e acabou tentando dar aula junto comigo em dupla, mas ignorem essa moça. Então, pessoal, aqui eu estou falando de um princípio que constitui uma causa supralegal que vai trazer aí a atipicidade material do delito. Joia? Próxima, então, situação. Furto famélico. O que é o furto famélico? O furto famélico nada mais é que uma modalidade do estado de necessidade. E a doutrina e os tribunais firmaram o entendimento de que o fato deixa de ser ilícito a uma excludente de ilicitude, no caso, o estado de necessidade com previsão no artigo 23, inciso 1 e 24 do Código Penal, quando a pessoa em estado realmente de pobreza extrema, de muita necessidade, furta roupa ou agasalho, remédio e comida, para saciar uma fome implacável. Tá? Então, pessoal, furtar a bolsa para pegar essa bolsa, vender, transformar em dinheiro para comprar comida não é furto famélico. Quem tem fome não tem tempo de vender o objeto, vai direto na comida. Então, para que haja a hipótese de estado de necessidade, denominado de furto famélico, o agente tem que estar muito doente ou fazer isso por um terceiro próximo a ele. Ou ele está passando muita fome, ou um filho está passando fome, ou um amigo, ou um conhecido, ou alguém. Porque o estado de necessidade pode ser de si próprio ou de terceiro, tá? Então, roupa, agasalho, comida e remédio, ponto. Qualquer outra coisa não se encaixa para fins de furto famélico, beleza? E por fim, vamos lá? Furto de uso. O que é o furto de uso, pessoal? O furto de uso é uma causa de atipicidade da conduta. E nesse caso eu estou falando de atipicidade formal mesmo. Por quê? Quando eu falo em furto, eu estou falando de um crime doloso. O agente quer subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Há o que a gente chama de animus furandi, que é a vontade de subtrair, de se assenhorear da coisa. Quando eu estou falando de furto de uso, eu estou falando do famoso pegar emprestado e devolver. Então, a pessoa que pega um objeto alheio sem a intenção de ficar com ele ou entregar a um terceiro, usa momentaneamente e devolve no mesmo lugar, nas mesmas condições e sem que a vítima perceba, não responde pelo crime de furto, porque está diante do Instituto do Furto de Uso, que é uma causa de atipicidade da conduta. Tá? Então, o furto de uso torna a conduta atípica, não chega a ser crime. Aquela conduta não é descrita na norma penal como crime, visto que o agente não agiu com dolo de se apropriar, de se assenhorear de objeto alheio. Beleza? Voltando para cá, vamos lá. Erro de tipo no crime de furto. Pessoal, o que é o erro de tipo? O erro de tipo é um instituto previsto no artigo 20 caput do Código Penal. Erro de tipo é quando o erro recai sobre elementar do tipo penal. Então, observe que eu estou numa mesa com vários amigos, existem vários telefones e muitos semelhantes. E aí, na hora de ir embora, eu pego um daqueles telefones, coloco no meu bolso e saio. Quando eu chego em casa, que eu vou realmente mexer no aparelho, eu percebo que eu peguei o telefone errado.
acreditando que era o meu. Houve o que a gente chama ali de erro de tipo. E o erro de tipo ele pode ser excusável ou inexcusável. Excusável é sinônimo de perdão. Então quer dizer que o agente tomou o cuidado necessário, mas mesmo assim agiu em erro de tipo. Nesse caso, afasta-se o dolo e afasta-se a culpa se houver previsão de crime culposo. Então observem que um amigo meu achou uma foto que eu postei no meu celular muito top, no meu papel de parede, e colocou dele igualzinha. E quando eu peguei o celular para mexer, eu percebi que era o meu celular. Porque eu cheguei a ligá-lo para ver se era o meu. Botei no bolso e fui embora. Quando eu cheguei em casa, eu recebi a notícia de que meu amigo desesperado achando que eu tinha furtado o celular dele foi à delegacia. Nessa perspectiva, eu posso alegar o erro de tipo excusável, também chamado de perdoável, também chamado de invencível. Agora suponha que tá todo mundo ali na mesa e tal, eu pego o celular sem olhar, sem ligar, sem constatar se é meu ou não, simplesmente coloco no bolso e vou embora. Eu agi com uma certa imprudência. Se existem vários celulares e eles são muito semelhantes, o mínimo que eu tinha que fazer era me certificar de que aquele era o meu, e eu não o fiz. Nessa perspectiva, eu não tive o dolo de pegar coisa alheia, mas a minha imprudência fez com que eu acabasse pegando coisa alheia acreditando que fosse minha. Então observe que aqui houve o chamado erro de tipo vencível, o erro de tipo inexcusável. Neste caso, o que a lei diz? Afasta-se o dolo, porque realmente eu não quis praticar o furto, mas eu serei punido a título de culpa se houver previsão legal. Não há no furto. A gente vai ver que no estupro isso também acontece muito e também não há modalidade culposa no crime de estupro. Já no homicídio, ela existe. Então, no furto, pouco importa se o erro é excusável ou inexcusável. Eu não vou responder por nada, porque mesmo que haja imprudência, não existe a modalidade culposa nesse crime. Da mesma forma, acontece no estupro. Diferente do que acontece no homicídio, porque o homicídio existe a modalidade culposa. Beleza? Então, cuidado, pessoal. O erro de tipo é o instituto do artigo 20. O erro de proibição é o instituto do artigo 21. E o 20 parágrafo 1º, que muita gente confunde com o 20 caput. O 20 parágrafo 1º são as discriminantes putativas. É quando eu, na minha cabeça, acho que estou em legítima defesa por conta das circunstâncias, mas essa legítima defesa existe na minha cabeça. O meu inimigo está vindo na minha direção com um objeto que eu acredito que é uma arma. E eu dou um tiro nele antes dele atirar em mim. Quando ele cai, não é uma arma, pessoal, é um celular. Então, a discriminante putativa é a excludente de ilicitude imaginária que existe na cabeça do agente. Então, é totalmente diferente do que preconiza o caput. Não confundam isso na hora da provinha de vocês. Beleza? Vem comigo, bora lá. Parágrafo 4º. Furto qualificado. A pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa, se o crime é cometido 1. Com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Então eu quebrei um portão, eu quebrei o vidro do carro, eu arrombei o cofre, eu quebrei o cadeado. Então qualquer tipo de ação voltada para quebrar, destruir, romper algo que protege o objeto constitui esse crime. E é importante lembrar uma coisinha, pessoal. Quebrei o vidro do carro para levar o carro para o STJ constitui furto simples, porque eu quebrei a coisa para levar a própria coisa. Quebrei o vidro do carro para levar uma bolsa que está no banco. Eu quero a bolsa, não o carro. Eu quebrei o vidro que era um obstáculo à bolsa. Furto qualificado. Tá? Ah, mas o valor da bolsa é menor que o valor do carro. Não interessa, o STJ tem essa percepção. Meio louca, mas tem. Então, para a gente ficar antenado aí na hora da nossa prova. Volta comigo. 2. Com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Cuidado com o inciso 2. Primeiro, esse abuso de confiança não é o simples fato das pessoas trabalharem juntas ou se conhecerem. Não. Tem que ter uma relação prévia de confiança. A patroa que dá a chave para a empregada, trabalha o dia todo fora e deixa a empregada dentro de casa, aí a relação de confiança. Agora, aquela patroa que fica no pé da empregada olhando cada pó que ela sacode, não constitui a confiança. Então, cuidado com o abuso de confiança. E o furto mediante fraude, cuidado. Por quê? Ele é muito similar ao estelionato. Só que, qual é a diferença entre um e outro? No furto mediante fraude, eu uso a fraude para enganar a vítima e ela sair de perto do bem. Eu quero subtrair.
Então eu estou no local, ensaio passar mal, simulo estar passando mal, para a vítima sair correndo para pedir socorro, e nesse momento eu pego a bolsa da vítima e corro. Furto mediante fraude. Agora, se eu emprego a fraude para enganar a vítima, para que ela entregue o objeto, isso é estelionato, tá? Então, aquele pessoal, por exemplo, que se passa por morador de rua, se passa por deficiente físico, pede dinheiro na rua enganando a vítima para que ela dê a vantagem, neste caso, nós estamos falando do crime de estelionato. Porque o verbo nuclear do estelionato é obter. Então, eu preciso da participação efetiva da vítima. Ela entrega o bem, ela entrega a vantagem, diferente do furto, que o verbo nuclear é subtrair. Então, tanto no furto quanto no roubo, o objetivo do agente é pegar. Ele quer afastar a vítima de certa forma para poder subtrair o bem. Já no estelionato e na extorsão, eu tenho uma peculiaridade diferente, porque o verbo nuclear é obter. Então, eu preciso da participação ativa da vítima. Eu preciso que a vítima colabore. Eu preciso que a vítima haja para que eu possa obter a vantagem ilícita. Beleza, pessoal? Então, voltando para cá, inciso 3, com emprego de chave falsa. 4, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Furto qualificado privilegiado? Sim. Como dito, súmula 511 do STJ, a gente já bateu um papo sobre ela. Parágrafo 4º, novidade aí de 2018, pela Lei 13.654. A pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Com a onda de furtos a caixas eletrônicos, pessoal, o negócio pipocou. E aí essa qualificadora passou a integrar agora o crime de furto com uma pena altíssima, reclusão de 4 a 10 anos. E interessante que além do parágrafo 4º, nós tivemos aí a incidência dessa perspectiva também no parágrafo 7º, que a gente vai falar daqui a pouco do artigo 155, e isso repercutiu também no crime de roubo, porque roubar artefatos que podem ser utilizados como explosivos para poder subtrair objetos também se tornou uma causa de aumento de pena lá no parágrafo 2º-A, e a gente vai falar sobre isso já já, tá bom? Então, avançando, vamos lá. Parágrafo 5º, a pena de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração se der em face de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Parágrafo 6º, aí a gente tem o chamado furto de abigeato, a pena de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatida ou dividida em partes no local da subtração. Animais de rebanho, gado, ovelha, equinos, suínos. Então as pessoas fazem criação, aí o indivíduo vai lá e furta o animal para poder vender para um açougue, para um frigorífico. Então pouco importa se o animal já está vivo, ou ainda está vivo ou já está morto e divididos em partes. Se uma pessoa for lá e pegar o animal, pegar parte do animal, ele vai responder por essa qualificadora do parágrafo 6º. Joia? É o chamado furto de abigeato, que é uma forma de furto qualificado quando se dá em face de semovente domesticável de produção. Então a pessoa cria animais de rebanho, né, para poder vender ou para poder extrair o leite, o que quer que seja. E o furto se dá nessas condições. E por fim, pessoal, parágrafo 7º, vamos lá? A pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substância explosiva ou de acessório que conjunto ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Então observem que a subtração mediante o artefato constitui a qualificadora no parágrafo 4º-A. A subtração de substância ou acessório para fabricar, montar ou empregar o artefato constitui a qualificadora do parágrafo 7º, mas a pena é a mesma, 4 a 10 anos de reclusão. Assim, quanto ao crime de furto, operou-se novatio legis impégios, com a inserção de 2 circunstâncias qualificadoras, pois as penas bases foram alteradas de forma substancial. O que isso quer dizer, pessoal? Quem subtrair essas substâncias antes da vigência dessa lei aqui, não respondia pela pena de 4 a 10 anos. Com a vigência dessa lei, passou-se a ter essa pena mais gravosa. E aí eu pergunto para vocês, uma pessoa ela praticou esse crime, né, de furto de substância explosiva antes da vigência da lei, mas ela só foi processada depois da vigência da lei. A lei antiga ou a lei nova? Lei antiga. Porque no direito penal, a lei penal não retroage, salvo para beneficiar. Então, como é uma lei penal impégios, o efeito dela é dali para frente, é da sua vigência a partir dali.
Beleza? Então finalizamos aqui o crime de furto, a gente vai dar uma pausa e volta no próximo bloco para falar sobre o crime de roubo. Até mais!